Pessoal, eu decidi gravar um vídeo um pouco mais tranquilo do que aqueles que eu estava gravando pro Instagram, porque lá o vídeo é limitado a 1 minuto. Só se eu colocar no IGTV, né? Esse aqui eu coloquei talvez um pouco mais voltado pro YouTube. O que me levou a querer gravar esse vídeo? Eu estou gravando alguns vídeos de alguns conteúdos, mas eu sempre gosto de passar para o aluno uma aplicação daquele conteúdo na vida real, no nosso cotidiano, para mostrar que aquilo não é à toa, tipo, para mostrar que aquilo ele não está aprendendo só para o vestibular ou só para o concurso. Então, o próximo tema que eu iria falar são os juros compostos. Eu tinha falado do juros simples esses dias, e os juros compostos está diretamente ligado a uma outra área que eu gosto muito, que é a parte do mercado financeiro, né? Mas não necessariamente mercado financeiro por si só, mas mercado financeiro como uma ferramenta para você preparar a sua própria aposentadoria, porque você pode deixar a sua previdência na mão do governo, então você vai ter uma previdência pública que volta e meia ela quebra, né? De a cada 10, 20 ou 30 anos ela acaba passando por esses problemas. Uma outra forma é você fazer uma previdência privada através dos bancos. E a terceira forma é o que eu gosto de chamar de previdência particular, onde você mesmo assume a responsabilidade de preparar a sua aposentadoria. Então, nesse vídeo a gente vai detalhar, vai passo a passo para tentar entender ao máximo. Então, utilizando os juros compostos para se aposentar, relação, né, dos juros compostos com a aposentadoria, acabei de comentar. Basicamente, antes de aprofundar no assunto juros compostos, a gente vai entender o que é renda ativa e o que é renda passiva. Então, a renda ativa é quando, de uma maneira bem simplória, quando você trabalha para o dinheiro. Já na renda passiva, o jogo se inverte, o dinheiro trabalha para você. Então, que exemplo que a gente tem de renda ativa? O exemplo mais comum, né? E o mais simples também é um salário. Tanto faz se você é funcionário de uma empresa privada, uma empresa pública. Se você trabalha no final do mês, você vai receber aquele salário. Então, mesmo que você seja autônomo, seja dono de uma empresa, você pode ter lá no final do mês sua retirada, seu prolabore. Então, o que está acontecendo? Todo mês você está trabalhando para receber o seu dinheiro. Já na renda passiva é diferente. Agora é o trabalho, é o dinheiro que está trabalhando para você. Então, um exemplo de renda passiva. Aqui tem vários exemplos que eu poderia dar. Eu peguei os dois principais que vão se encaixar nesse vídeo. E não só porque vão se encaixar nesse vídeo para tratar de juros compostos, mas porque é o que eu mais gosto. É o que eu mais acredito que vai dar certo, que vai dar um bom resultado ao longo prazo. Então, o primeiro exemplo de renda passiva, a gente tem os dividendos. E o segundo, juros sobre capital próprio, JSCP. Qual que é a ideia? Aqui a gente tem então esse círculo representando o que vem para você de renda ativa. Pode ser o seu salário, pode ser o seu prolabore, ou pode ser, sei lá, você é funcionário de uma empresa, mas aos finais de semana você tem uma renda extra e você também dá aula particular, enfim. Esse círculo azul, ele representa o 100% do que você recebe em um mês. E qual que é a ideia? A ideia é que todo mundo está na renda ativa. Okay? Todo mundo que começa a trabalhar faz parte, tem uma renda ativa. Mas a ideia para você construir a sua previdência particular é você transferir recursos da renda ativa para a renda passiva. E como que você faz isso? Do 100% do seu salário, você define uma parte que você vai gastar com despesas. Aí é você que vai definir o quanto você consegue guardar e o quanto você vai gastar. Então, 75% de despesa. Isso aqui é só um exemplo, ok? Pode ser 80-20, 90-10, pode ser 50-50. Interessante que quanto mais você conseguir investir, quanto mais você deixa de gastar no agora para poder usufruir no futuro, mais rápido você vai atingir a aposentadoria ou, digamos, a liberdade financeira. Nesse exemplo é 75-25, 75 para despesas, 25 você joga
para sua aposentadoria. Mas de que forma? Então aqui dei um zoom na renda passiva. Dinheiro trabalha para você, exemplo de renda passiva, dividendos, juros sobre capital próprio. A questão é, o que eu compro, o que eu preciso fazer para eu passar a receber essa renda passiva, especificamente essas duas que eu mostrei, que é dividendos e juros sobre capital próprio. Primeira coisa, você tem que comprar empresas boas. Como? Através da compra de ações. E a segunda coisa, você vai comprar imóveis. Tudo bem, você pode comprar uma casa, um apartamento, isso, aquilo, mas nem todo mundo tem condições de comprar logo isso de cara, principalmente os jovens. Então existe um instrumento que facilita muito a gente a fazer isso, que são os FIIs, FII, Fundo de Investimento Imobiliário. O tema desse vídeo não é falar sobre ações, não é falar sobre como comprar ações, nem como comprar imóveis e qual fundo de investimento imobiliário escolher. Isso daí tem bastante material na internet, eu posso falar disso em outro momento, só que não tem absolutamente nada a ver com essa parte de educação, sobretudo na parte de matemática que eu estou falando agora. Bom, e qual que é a relação? O que acontece? Uma empresa, quando ela é boa, ela vai ser bem administrada, ela vai ter receita, depois ela vai ter que pagar os funcionários, vai ter que pagar impostos, e no final, na última linha lá da demonstração de resultados, ela vai ter o seu lucro líquido. Desse lucro, uma parte ela decide se ela vai reinvestir, outra parte ela decide se ela vai guardar no caixa dela, e outra parte ela vai ter que distribuir para os seus sócios. E é isso que a gente chama, ela vai decidir se ela vai distribuir como em forma de dividendos ou em forma de juros sobre capital próprio. Okay? Os imóveis é a mesma coisa. Então o fundo de investimento imobiliário ele vai distribuir o que sobrou no final do mês em forma de dividendos, geralmente. Tudo bem. Entendida essa parte, por que eu mostrei aqui juros simples e juros compostos? Juros simples eu mostrei esses dias em um vídeo, onde a gente tem aqui a equação do juros simples. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o período. Embaixo a gente tem a equação do montante. Daqui a pouco a gente vai utilizar essa equação do juros simples para a gente poder ver a diferença gritante que é, principalmente quando um capital exposto a um longo período de tempo. A diferença entre os juros simples e os juros compostos. E aqui a equação dos juros compostos, tanto dos juros que eu vou obter, e tanto como do montante. Vamos já para essa tabela aqui. Espero que vocês não se assustem, principalmente quem não gosta de número. Juros compostos. Aqui a importância do dividendo e a forma que o capital vai crescendo. Então o período 2020, supondo, ok? E só supondo para facilitar o nosso cálculo e a demonstração aqui. Um montante de R$100. R$100, pegando também um dividendo de 8% ao ano. É um dividendo bem razoável, e vamos supor também que esse dividendo vai se permanecer constante ao longo dos próximos anos. Aí, até a tabela aqui está até 2048. Então, na primeira linha dos juros compostos, eu tenho um montante de R$100, uma taxa de 8%, nos juros de R$8. Já no próximo ano, quem que é meu montante? É o meu capital inicial mais os juros que eu obtive naquele primeiro ano, R$108. Então, depois os juros do segundo ano vai ser a mesma coisa, vai ser 8% do novo montante, não mais do capital inicial. Aqui está a diferença entre juros compostos e juros simples. Olha lá, já no juros simples, que é mais fácil de calcular, os juros ele vai ser sempre a taxa em relação ao capital inicial. Então eu tenho 100, 8% de dividendo, juros R$8. No próximo ano eu vou ter R$108, uma taxa também de 8%, só que aqui os juros não é sobre o montante final, é sobre aquele capital inicial, no caso R$100. Por isso que os juros nesse caso está sendo R$8 todo ano. Aqui não. Aqui os juros ele aumenta a cada ano, porque aqui ele já depende do montante e não mais
do capital inicial. Então o que acontece? Aqui a gente está estudando 2020 até 2034, fiz até 2048. Então no final o que interessa é que a juros simples a gente começa com R$100 em 2020, em 2048 a gente chega a 324. Olha lá, R$100, 324. Em 2020, se for juros compostos, começa com os mesmos R$100, a gente não aplica nada a mais nos próximos 28 anos e a gente chega a R$862. Então aí a gente tem uma diferença de 266% a mais para os juros compostos. Ok? Então, nesse último slide a gente está mostrando a diferença de juros compostos e juros simples. Então, eu estou mostrando para vocês os juros compostos são maravilhosos, são muito mais eficientes que os juros simples. Eles funcionam como uma bola de neve. No começo ele vai bem devagar, mas depois ele aumenta exponencialmente. E isso sim tem a ver, isso sim é uma aplicação muito boa dos juros compostos, porque aqui a gente conseguiu ver a tabela, né? Juros compostos está diretamente relacionado com ações e com as empresas, né, que a gente compra através de ações, e com os imóveis que a gente pode comprar através de fundo de investimento imobiliário. Porque todo mês, ou todo quadrimestre, ou todo ano, isso daqui, as empresas e os fundos, eles vão distribuir para a gente dividendos ou juros sobre capital próprio, que é renda passiva. Então, ao invés de a gente pegar aquilo quando jovem, né, no começo, nos primeiros 10, 15 ou 20 anos, ou talvez 25 anos, ao invés de a gente pegar aquilo e gastar, achando que aquilo já é um presente nosso, o ideal é que a gente reaplique aquilo. Para quê? Para a gente entrar de cabeça nos juros compostos, também conhecido como juros sobre juros. Então, no juros simples, é como se eu tivesse colocado R$100, no primeiro ano ele me deu R$8. Aí eu pego esse R$8 e sei lá, e deixo na poupança, ou deixo guardado no meu colchão. Então, para o outro ano, o que vai acontecer? Meu montante vai ser R$108, só que R$100 vai estar aplicado a uma taxa de 8%. E os 8, sei lá, eu posso ter gastado, eu posso ter deixado embaixo do colchão. Então, esse dinheiro que está fora, ele não vai estar mais sujeito a esse novo juros, ou juros do segundo ano. Por isso que eu chamo de juros simples. E o interessante aqui, eu consegui pegar esses juros que eu recebi do primeiro ano, ao invés de gastar, reaplicar. Por quê? Vai ser um juros reaplicado no segundo ano que vai sofrer um aumento, né? Vai ter um aumento de 8% novamente. Aí começa o juros sobre juros e começa a bola de neve. Ok? Então, basicamente isso. Com certeza tem gente que tem mais facilidade, né? Então vai conseguir entender primeiro a parte de renda ativa e renda passiva. Segundo, a parte de... Tem gente que realmente não tá se importando nem um pouco com... Tipo, a pessoa, sei lá, às vezes porque nunca pensou nisso, né? Nunca ninguém apresentou. A pessoa não tá se importando em ela mesma preparar a previdência dela. E o terceiro aspecto é a parte mais matemática, a parte de conta, que isso aqui com certeza tem muita gente que tem horror a isso, que olha isso daqui e dá até arrepio. Então, com certeza com esse vídeo eu tentei esclarecer algumas coisas e relacionar esses 3 fatores importantes, que eu acredito que tem muita correlação. Mas aí qualquer dúvida pode entrar em contato, tanto por e-mail como pelo Instagram, ou enfim, procure alguma forma de entrar em contato com a gente. Um abraço.